Oi, pessoal. Boa tarde. Vamos começar agora. Oi, Jace. Estás por aqui já? Oi, tô sim. Pronto. Então, gente, queria apresentar para vocês rapidamente a Jace. Dizer muito obrigada por você estar aqui conosco. A Jace é doutora e mestre em informática pelo programa de pós-graduação da UFAM, com ênfase em engenharia de software. É graduada em tecnologia em processamento de dados pela Universidade do Estado do Amazonas e atualmente está morando no Ceará, né? Já acho que você pode você mesmo falar um pouquinho mais do seu currículo agora, tá bem? Tá bom, obrigada. Se você quiser também, a gente já pode compartilhar a sua apresentação. Pode sim. Então, por favor. Já estava compartilhado. Tem que compartilhar de novo? Por favor, Tá, só um instante. Foi a certa? Não, a gente está vendo a tua área de trabalho. É engraçado que nos testes dá tudo certo. Mas é assim mesmo, a gente está aprendendo, todo mundo junto. Na hora que você abre o compartilhamento, aparecem várias janelas. A primeira da esquerda, ela é o seu desktop. E aí você vai abrir todo o computador, só é abrir o PowerPoint. Caso você queira compartilhar só a apresentação, aí na hora que você compartilhar, só clica na janelinha onde o PowerPoint já está aberto. Foi agora? Agora sim. Tudo ótimo. Perfeito. Tá, tela cheia. Ok, já, você pode começar. Tá. Então vamos lá, gente. Boa tarde, né? Eu vou falar aqui um pouco sobre gestão do conhecimento, né, organizacional, técnicas e práticas. Ela já me apresentou, mas eu vou só falar mais um pouquinho, né? Eu sou formada lá em processamento de dados pela UEA. Depois eu fiz meu mestrado e o meu doutorado, né, com ênfase em engenharia de software na UFAM, né, onde eu trabalhei muito com engenharia de software e gestão do conhecimento. Foi daí que eu também tive uma parceria com a Prodan, daí que a gente foi se conhecendo. Atualmente eu estou morando aqui no Ceará, comecei esse ano. Sou professora da UFC aqui no campus de Russas. Eu estou coordenando um projeto de gestão do conhecimento. Então, aí, uns 3 alunos, a gente está tentando fazer um laboratório para ensinar a questão de gestão do conhecimento para outras pessoas na prática. Também faço parte do N2S, que é o núcleo de soluções de software, que é um núcleo de estágios aqui, e também coordeno o projeto Meninas Digitais do Vale, que é onde a gente tenta incentivar com que mais mulheres participem dessa área de TI. E aí, para começar, né, antes de a gente começar com as práticas, eu tenho que mostrar para vocês alguns conceitos, né? E eu vou tentar fazer isso dentro do tempo que eu tenho, porque, assim, realmente, gestão do conhecimento é um mundo gigantesco. E aí, primeiro, o que a gente espera dessa palestra, né? Como a gestão do conhecimento ela pode auxiliar, agregar valores para a organização, com isso eu vou conseguir mostrar algumas práticas para vocês. E aí eu posso perguntar também se a sua empresa já pensou em ser o diferencial do mercado, com gestão do conhecimento nós conseguimos isso, né? Então, se em algum momento você já passou por isso, já perguntou por isso, e é aqui que nós vamos tentar solucionar. E eu pergunto assim, quem já passou por uma ou mais dessas situações, né? Muitas vezes a gente tem que refazer um trabalho inteiro, né? E o seu colega já tinha feito, só que você não sabia. Aí, tipo, por falta de comunicação mesmo. Não, então eu procuro muito uma informação, né, que meu colega de outro departamento possui, mas eu também não sabia. Então eu fico perdendo tempo procurando uma mesma informação que outra pessoa já sabia. Não, então eu preciso de um documento, né, que só uma pessoa sabe onde existe, ou então não, nem o documento, nem a pessoa estão mais na organização. Porque a gente fala assim, né, o conhecimento ele está lá, mas ele sai pela porta, a gente não sabe se a outra pessoa vai voltar no outro dia, pode ser por várias situações, ela pode se aposentar.
E a gente vê todo esse cenário também, né, agora, onde todos estávamos todos juntos numa sala, às vezes no mesmo departamento, numa sala, e aí do nada todo mundo tem que ficar em casa confinado. E aí como é que a gente fica pensando, né? Pô, mas eu preciso muito dessa informação, com quem eu consigo? Ou então a pessoa que mais conhecia algum assunto, né, se aposentou e levou o conhecimento embora. Então, com isso, para que a gente precisa de gestão do conhecimento, né? Para promover informações relevantes, né? As principais informações dentro de uma organização, obter, disseminar todo esse conhecimento, reduzir falta de comunicação, integrar setores, a gente sabe o quanto isso é importante, identificar quem sabe o quê, né? Principalmente reutilizar soluções, a gente não precisa estar reinventando a roda o tempo todo, a roda já existe há muito tempo, ganhar produtividade, melhorar o processo de inovação, entre outros. E aí, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que é o conhecimento. Ele é considerado realmente, hoje em dia, um fator-chave de sucesso para que realmente as organizações criem uma estratégia bem definida. A gente costuma se perguntar qual é o bem mais precioso para uma organização. Será que é a questão do computador, a parte física? Não, é realmente o conhecimento. E muitas vezes o conhecimento está na cabeça das pessoas. Então, o objetivo da gestão do conhecimento é realmente ajudar as pessoas a acessar o conhecimento sempre e também no momento certo. E aí, com isso, a gente fala, né, que existem 2 tipos de conhecimento. Um é o conhecimento tácito, que é aquele que é individual, está na cabeça da pessoa, e é por isso que muitas vezes ele é considerado muito mais difícil de transmitir. Tem alguns que a gente realmente, quando é um processo, alguma coisa, a gente consegue botar no papel, mas tem outros do tipo. Imagina como é que você aprende a andar de bicicleta. Você vai ler um livro, você vai assistir um filme. Ah, não, eu vou andar na garupa do meu coleguinha e eu vou aprender. Não, normalmente a gente aprende fazendo, devagar, que é muito que a gente diz assim, aprender fazendo. E nós temos já o conhecimento explícito, é aquele conhecimento que de alguma forma nós conseguimos documentar e a gente consegue acessar. E o exemplo são as várias e várias páginas da web que nós temos, os livros, isso tudo é uma forma de conhecimento explícito. E muitas vezes a gente pergunta, beleza, onde está o conhecimento? Boa parte, gente, a literatura diz que 80% está na cabeça das pessoas. E aí, muitas vezes, a gente não sabe quem é que tem aquele conhecimento, né? 4% está em algum sistema informatizado e 16% estão registrados, mas muitas vezes estão dispersos. É aquele conhecimento que só o fulano sabe. Está na gaveta dele, está escondido, ele não compartilhou com as pessoas. E aí, com isso, dizem o quê? Que conhecimento, muitas vezes, que uma organização precisa, né? Para ela continuar ser competitiva no mercado, ter um bom desempenho, já se encontra dentro da própria empresa. Só que muitas vezes as pessoas não têm conhecimento sobre isso. E aí a gente tem algumas estratégias de gestão do conhecimento. Primeiro são como que a gente consegue converter o conhecimento. Existe um modelo muito antigo, mas até hoje ele é muito difundido em relação a isso, que é o do Naki Takeuchi, que ele fala assim, que uma forma da gente fazer, o primeiro que ele chama é o quadrante, é quando a gente tem conhecimento tácito e transfere do conhecimento tácito. Ou seja, através da socialização. Normalmente é aquele que a gente está ali do lado da pessoa, conversa, a gente vai lá, está socializando e a gente consegue compartilhar esse conhecimento, conversando apenas, né? Já temos o tácito do explícito, é justamente quando a gente pega as nossas ideias e coloca uma que as pessoas consigam acessar, por exemplo, né? De forma explícita. O que é a combinação? É o que? Quando eu pego vários conhecimentos, explícito, e crio um novo conhecimento. E eu posso dar o exemplo do slide aqui também. Esse slide foi criado, né, com base em várias coisas que eu já vi na literatura e fiz um novo, ou seja, eu peguei vários conhecimentos que já estavam disponíveis em algum lugar e combinei e criei um novo. E a internalização, que é o último quadrante, ele fala o quê? É quando vocês pegam o que vocês veem, né, um conhecimento combinado e internaliza. É exatamente assim. Será que eu aprendi o que eu vi? Beleza, assisti uma palestra tal, eu estudei sobre tal assunto. Será que eu aprendi? E isso é uma coisa constante, a gente passa por isso o tempo todo. E nós temos também alguns objetivos da gestão do conhecimento.
né? Que é desde criar, a gente precisa criar o conhecimento para que ele esteja acessível para outras pessoas. É quando eu pego e disponibilizo ele, eu vou criar esse conhecimento. Eu preciso também armazenar e recuperar, ou seja, eu preciso fazer com que as pessoas, primeiro eu tenho que deixar disponível em algum lugar que as pessoas tenham acesso e fazer com que várias pessoas possam, o que chama de recuperar. Ou seja, vamos supor, onde depois eu vou poder ter esse slide? Será que vai ter um repositório para isso? Eu quero saber sobre tal coisa. Onde é que eu consigo isso? O ideal é que sempre o conhecimento esteja disponível e as pessoas consigam acessar. Nós temos a transferência do conhecimento, que é quando a gente pode transferir tanto da forma tácito para tácito ou tácito para explícito. Aqui o que a gente está fazendo é uma forma de transferir conhecimento, né? Eu estou mostrando para vocês, vocês estão vendo, então eu estou transferindo um pouco do meu conhecimento para vocês, e a aplicação, né? Como eu falei, é quando a gente começa a realmente botar a mão na massa. É pegar o que vocês aprenderam aqui e ver se vocês assimilaram. E aí existem algumas normas de qualidade que já exigem toda a parte de gestão do conhecimento, dada toda essa importância, né? Nós temos o MPS-BR, que é o modelo de melhoria do processo de software brasileiro. Até ano passado, dentro do próprio modelo para software, né, para desenvolvimento, ele estava lá no nível E, a questão das pessoas, do gerência de recursos humanos. A partir desse ano mudou o modelo, mas ele tem o MPS, BR, recursos humanos, então lá tem toda a questão de pessoas e ainda assim ele continua exigindo toda a parte de gestão do conhecimento. Nós temos o CMMI também, que tem toda essa parte também de pessoas, e também tem a ISO 9001, que desde 2015 ela começou a pedir a questão do conhecimento organizacional, né? Justamente essa ISO que a Prodan é certificada e tudo. E como eu falei, né, foi daí que começou toda a nossa parceria, eu consegui auxiliar eles em alguns setores lá, justamente por causa dessa ISO aqui. E aí um pouco da gestão do conhecimento aplicado, né? Assim, aqui é o exemplo de algumas empresas que utilizam, né, gestão do conhecimento. A Toyota foi da onde realmente começou quase toda a parte de gestão do conhecimento, quando foi criada. Nós temos a Caixa Econômica também, a Prodan, como eu já tinha falado, né? A Serpa, a Banco do Brasil, a Petrobras, a Embrapa. Às vezes a gente não tem esse conhecimento, mas todos eles têm um trabalho muito forte sobre gestão do conhecimento. Eu estou também aqui na Prodan, né? Ela está fazendo, eles têm esse evento todo ano justamente para tentar compartilhar mais conhecimento com os colaboradores para que eles tenham mais qualidade, né? Possam realmente sempre estar melhorar o currículo deles também. E aí eu vou falar um pouco, né, sobre as técnicas e práticas que existem relacionadas à gestão do conhecimento. Existem, sim, várias. Eu vou tentar explicar algumas, um pouco da prática, e depois eu vou deixar até um link de um site, que foi o que eu fiz no meu doutorado, que aí outras pessoas podem ter acesso também, né? Então, assim, resumindo um pouco do que a gente viu até agora, né? O que é o objetivo da gestão do conhecimento para uma empresa? Por que uma empresa deveria, né, investir em gestão do conhecimento? Primeiro, para reter o conhecimento. Ou seja, eu preciso que o conhecimento necessário esteja lá, seja da organização, não seja da pessoa, não seja do ciclano, do fulano. Porque, como a gente fala, né, a pessoa pode sair, pode não voltar, por N fatores, né? E a gente pode ver todo esse cenário atual que nós estamos, né? O quantas pessoas a gente perdeu e tudo. Então, imagina, todo o conhecimento que às vezes só está na cabeça daquelas pessoas, né? E às vezes é um processo chave, ela cuida de um sistema que é muito antigo, não tem documentação nenhuma. Então, por isso que é importante a gente reter o conhecimento. Acelerar a inovação, desde de processo, melhorar nossos processos, melhorar os produtos, o modelo de negócio, para que realmente a empresa ela consiga ficar mais competitiva no mercado. Acelerar a geração de novos conhecimentos, né? Que a gente sempre está aprendendo. Aqui com vocês eu também estou aprendendo, vocês estão aprendendo. Melhorar todo o processo de decisão, reduzir custo e retrabalho, quem não quer, né? Quando você sabe onde está o conhecimento, você tem aquela base, você consegue consultar. A ideia é que você realmente consiga reduzir custo na hora de produzir um software e principalmente retrabalho. Descobrir o capital intelectual que já existe, ou seja, quem são as pessoas capacitadas que eu tenho na minha organização, como é que eu posso utilizar delas, né, para que elas realmente possam também distribuir esse conhecimento para outras pessoas. Gerar novas receitas com base na reutilização, né? Proteger esse capital também, muitas vezes, proteger desde assim, vamos ver forma de tentar motivar essas pessoas a continuarem na empresa,
também como que aquele conhecimento pode ficar lá para não ficar distribuído para outras empresas que para ter um diferencial, né? Servir melhores dos clientes também, porque você também vai estar o quê? Se você está aplicando uma boa gestão do conhecimento, você vai estar diminuindo, né, o custo, a questão do retrabalho, você vai conquistar muito mais o cliente, né? Você vai entregar um produto para ele muito mais rápido. E também acelerar o aprendizado e aumentar o conhecimento dos colaboradores. Também é uma forma de motivá-los. E aí eu vou mostrar aqui algumas práticas de gestão do conhecimento que nós temos, né? Uma assim, que é bem importante, tipo, utilização de repositório de conhecimentos para artefatos de trabalho. Então, o que é? É justamente quando a empresa ela tem repositório, não pode ser até que eu faço o processo X. Porque assim, gente, às vezes a pessoa pode ser a pessoa mais antiga na organização, ela pode ter 30 anos na organização, mas vamos supor, ela sempre trabalhou com o sistema ABC. Aí agora, do nada, ela tem que mudar para o sistema, sei lá, XYZ. Ela acaba entrando naquele sistema como uma novata também, porque se não tiver uma documentação, como é que ela vai saber? Ela vai ter que perder um tempo para tentar entender o sistema. Ninguém entrando assim, né? A pessoa tem que ter um conhecimento prévio. Então, quando a gente tem um artefato, a gente tem uma base, um repositório, isso tudo vai auxiliar as pessoas da organização. Então, com isso, eu consigo armazenar esse conhecimento, né? Eu preciso de um repositório, eu consigo compartilhar o conhecimento. A ideia é sempre o quê? Permitir que esses artefatos sejam compartilhados com diversos colaboradores da empresa, seja divulgado para que todo mundo saiba e consiga recuperar esses artefatos sempre que precisam. E também aplicar, que a ideia não basta também a gente criar um repositório, sair colocando um monte de coisa lá para dizer, beleza, tem um monte de coisa, mas o que adianta se você não aplica, se você não consulta? E também aplicar esse conhecimento. Também, uma coisa muito importante é a gente identificar os especialistas, é exatamente quem sabe o que dentro da organização. Quem é o especialista em tal situação? Então, imagina assim, quem conhece uma ferramenta de prototipagem? Não, então quem conhece muito sobre o sistema X que está dando um bug lá e eu preciso resolver? Quem é que sabe os problemas que estão relacionados à instalação do Eclipse? Parece assim besteira, mas às vezes são coisas que um colega seu de trabalho já passou, ele resolveu de uma forma bem rápida e você fica perdendo horas e horas, porque às vezes até porque não sabe que aquela pessoa tem aquele conhecimento. Então, isso é conhecido muito também como aquela antiga páginas amarelas, né? Quando nós tínhamos o telefone tradicional. Exatamente assim, por exemplo, eu quero uma pizzaria, eu ia lá e ficava procurando na página amarela. Aqui a ideia é isso, assim, quem são dentro da minha empresa as pessoas que são capacitadas em tal sistema, em tal situação, eu posso consultá-las, né? Para mim também ter acesso ao conhecimento tácito que aquelas pessoas possuem. E aqui a gente mostra, né? E aí eu falo, né? Como é que um novo funcionário vai saber de tudo isso? Né? Se não tem nada armazenado, ele fica perdido. E se vocês verem, muitas das práticas também, elas estão relacionadas. Você não usa uma prática apenas, né? Muitas vezes você vai fazer uma combinação de uma ou mais práticas. E aqui, primeiro a gente tem que tentar identificar quem são os especialistas, né? Armazenar essas informações. De novo, tem que ser uma coisa onde não adianta também eu identificar e guardar só para mim. Eu tenho que divulgar para que todo mundo da organização saiba quem são essas pessoas e eu tiver alguma dúvida de tal coisa, eu possa procurar para me saber quem eu devo consultar. E com isso, eu consigo ir atrás dessa pessoa e fazer o compartilhamento do conhecimento. Uma outra forma também é através de realização de tutoria e acompanhamento. O que é isso? Imagina também, tem uma pessoa que sabe muito sobre alguma coisa, e aí você quer um apoio momentâneo. Você quer que aquela pessoa lhe auxilie. Vamos supor, agora eu vou trabalhar com a linguagem Y. Aquela pessoa sabe disso. Então, o que ela pode fazer, muitas vezes? Ela pode dar um treinamento. Às vezes acontece assim também numa organização. Imagina, a organização, sei lá, tem 200 funcionários. Imagina a organização ter que pagar um treinamento para 200 funcionários. Vai sair muito caro. Às vezes, o que eles podem fazer também
pega, bota uma pessoa, uma ou duas pessoas para ter esse treinamento, né? Paga os custos para essa pessoa. Depois essas pessoas voltam, dão um treinamento, dão um workshop, que é uma outra prática também, e também faz a questão do acompanhamento. Com isso, você consegue fazer que no final todos os 200 funcionários também tenham acesso àquele conhecimento, porque também não adianta mandar os dois ficarem só para ele não compartilhar, né? E aí também nós temos outros aqui, como a utilização de lições aprendidas, melhores práticas. Isso é uma coisa assim que realmente a maioria dos modelos sempre pede, que é uma coisa realmente bem importante, que é justamente o quê? A gente sempre saber o que deu certo no projeto, mas não, mais importante às vezes do que deu certo é o que não deu certo. É tipo assim, meu amigo tem que fazer uma nova modelagem. Ele já perdeu tempos e tempos fazendo uma determinada ferramenta, vamos supor, e não deu certo. Só que ele não fala, porque muitas vezes a lição aprendida, o pessoal acha, é só o que deu certo. Não, o que não deu certo também tem que ser compartilhado. Para quê? Para que outras pessoas não cometam o mesmo erro. De novo, a ideia sempre, gente, com gestão do conhecimento, é a gente ganhar produtividade, a gente evitar perder tempo, evitar retrabalho. Então, lição aprendida é sempre isso, é sempre o que deu certo e o que não deu certo. É para a gente evitar certas coisas e o que deu certo a gente vai utilizar e, se possível, melhorar. Então, a gente consegue criar, né, quando as lições aprendidas são definidas em reuniões, né, e aí o ideal é sempre eu conseguir armazenar essas lições aprendidas para que, de novo, outras pessoas possam recuperar. Aqui eu dei alguns exemplos de como pode ser feito o registro de lições aprendidas. Tem gente que faz com mapa mental, um mapa conceitual, é uma forma de ser feito, né? Fazendo link para outras coisas. Eu tenho ferramentas próprias para isso, né? Como estou mostrando aqui nessa tela, onde é uma ferramenta que auxilia toda a questão do registro das lições aprendidas. Eu posso ter um documento onde eu tento estruturar a lição aprendida também para que fique uma forma mais fácil de ser consultada. Também são formas, existem várias e várias formas, né? No final, a organização vai decidir qual é a melhor forma que ela vai trabalhar dentro de cada uma dessas práticas que a gente está ensinando para vocês. Também que é importante é a reunião de final de projeto, que é o chamado pós-mortem, né? Esse, normalmente, ele é feito quando, principalmente quem trabalha com metodologias ágeis, no final do sprint, eles fazem isso, que é justamente saber o que deu certo e o que não deu certo no projeto. Diferente da lição aprendida, que a lição aprendida você pode fazer em qualquer momento. Esse aqui ele é focado realmente no final do projeto, né? Então, ela permite também a identificação, tanto de experiência boas e ruins, relacionada ao projeto em si, aquele projeto que está sendo feito. Justamente para você melhorar, para não cometer os mesmos erros na próxima interação do sistema. Então, ela vai auxiliar sempre na captura e no armazenamento do conhecimento tácito, né? Os colaboradores têm que registrar a sugestão de melhoria para os novos projetos. Também, assim, se você fizer só a reunião, ficar aquela reunião verbal, ninguém documentar, a gente não chega nem na parte de armazenamento e recuperação. É sempre importante a gente identificar isso, porque às vezes a gente pode até criar um conhecimento, mas se a gente não armazena, a gente não deixa disponível para outras pessoas. E aí, se eu não sei quem tem aquele conhecimento, acaba que, algum momento, aquele conhecimento vai ser perdido o tempo novamente. E como é que eu posso compartilhar, né? Ele é um mecanismo que vai realmente auxiliar a difusão do conhecimento pela organização. Nesse site aqui, do Efecto Catálogo de Práticas, existem várias outras práticas que podem ser acessadas. No final, a gente categorizou 31 práticas, todas que a gente pegou da literatura, e lá tem exemplos de como que podem ser utilizadas, né? Aqui eu mostro para vocês, ó. Tipo, tem prática de aprender fazendo, que realmente aquelas que a pessoa vai lá e como que ela aprende? Fazendo mesmo, mão na massa. Né? Eu posso aprender por seleção de tecnologia, vou pegar determinadas tecnologias e vou praticar. Eu posso ter uma comunicação verbal entre colaboradores, mas aí também, aí eles dizem assim, você pode utilizar o espaço de café, um espaço de um lanche, do almoço, para fazer isso. Muitas empresas também fazem um momento de lazer focado nisso. Eu posso ter um grupo de interesse, dentro da minha equipe, nós queremos aprender sobre determinada tecnologia. Então, a gente se reúne e vai tentar estudar aquela tecnologia e compartilha. Também é uma forma. A gente pode fazer
aquela, como eu falei, dos especialistas. Eu posso também ter uma pessoa que é um administrador de conhecimento organizacional. É uma pessoa que vai cuidar toda essa parte de conhecimento. Deixar sempre disponível o conhecimento, sempre atualizado, e também sempre pedindo para as pessoas criarem o conhecimento, que a gente sabe que é uma mudança de cultura, não é da noite para o dia que vai surgindo tudo isso. E é uma coisa que eu sempre aconselhava, era assim, por mais que exista 1 milhão de práticas, não adianta vocês quererem abraçar o mundo, tentar fazer todas que vocês não conseguem. Então, assim, começa com uma, tá? Faça uma meta, esse mês a gente vai fazer essa, mês que vem eu vou fazer outra, não, então não ficou tão bom, então vou melhorar a primeira. Né? Desde que vocês façam alguma coisa, realmente comece a praticar em relação a elas. E, de novo, isso vai muito de organização, às vezes até de equipe, uma equipe e outra, na mesma organização, pode ser que uma prática para uma organização não é, para uma equipe não seja mais adequada para outra equipe. Né? E isso tudo, quando eu fiz a minha pesquisa de doutorado, a gente viu, dentro de uma própria organização, tinha práticas que era sugerida por uma equipe para outra não, porque vai muito do perfil da equipe. Né? E aqui mostrando no site o que acontece, né? Cada uma dessas já tem as dicas, o que é a definição e como é que você pode trabalhar, se ela ajuda no compartilhamento, na criação, no armazenamento, na aplicação. Por exemplo, esse daqui que é a integração entre os colaboradores, ou seja, o que ele vai tentar buscar, né? Fazer com que aqueles novos colaboradores, né, sejam ambientados, né? Tenha todo um treinamento, toda a parte de que eles não se sintam tão perdidos quando eles entram dentro da organização. E aí, esses conhecimentos vão ser apresentados nessa integração, né, são transferidos principalmente para os colaboradores novatos. Novamente, gente, quando a gente fala colaboradores novatos, nem sempre é o novato dentro da organização. Às vezes pode ser um novato dentro da equipe. E às vezes é muito isso que às vezes as organizações acabam pecando um pouco. Acho que para a pessoa já estar, sei lá, 30 anos, 40 anos dentro de uma organização, ela não precisa aprender sobre determinadas coisas. Mas lembra, ela entrou num projeto novo, é uma equipe nova, são novas formas de aprendizado, então ela é um novato. Pelo menos no início ela é uma novata, ela precisa de toda uma questão de treinamento para isso também. Então, pode-se criar uma apresentação com os conhecimentos necessários para entregar aos colaboradores novatos, né? E essa transferência pode ser feita pela equipe de qualidade, né? A gente identificou que muitas vezes, quando uma empresa ela se preocupa muito com a questão da qualidade, normalmente quem faz isso, essa integração, é o pessoal da qualidade. Aqui mostrando um pouco mais, outros exemplos de como a gente pode aplicar. Por exemplo, eu posso ter a prática de execução de treinamentos, seminários, workshop, que é o que a gente está fazendo aqui, certo? É justamente tentar fazer com que as pessoas aprendam mais, né, e compartilhem mais conhecimento. Então, são 2 dias com vários assuntos, que é justamente para fazer com que as pessoas realmente adquiram mais conhecimento. E pensando dentro de uma equipe, a gente pode pensar sempre quais são os assuntos mais consultados dentro da organização ou dentro daquela equipe. Fazer depois uma enquete. Beleza, eu tive, sei lá, 50 assuntos mais consultados. A gente vai fazer treinamento sobre todos os 50 de uma vez? Praticamente impossível, né? Então, vamos fazer uma enquete com as principais dúvidas para aquele treinamento inicial. Quais são aqueles realmente que as pessoas dizem assim, não, esse realmente é o top 10, né? Vamos identificar depois quem são os colaboradores mais identificados indicados para o treinamento. Fazer um treinamento pelo menos uma vez por mês. E assim, de novo, não adianta também fazer o treinamento e ficar daquele jeito. Importante que alguém documente os principais pontos, né? Se puder gravar também o treinamento e disponibilizar, né? Justamente o quê? Para tentar não sobrecarregar a pessoa, porque também já a pessoa, toda vez que tiver um treinamento sobre tal coisa, aí dentro da empresa, você só consulta aquela pessoa, também ela vai ficar assim, porque também não tenta fazer com que outras pessoas aprendam e também treinem toda essa parte, né? E o ideal é que esteja um responsável pelo treinamento, um responsável por armazenar toda essa parte de treinamento e principalmente também, gente, atualização. A gente sabe que o conhecimento está mudando o tempo todo, né? Como eu falei para vocês lá no início, a MPS até ano passado sempre foi de um jeito. Esse ano eles mudaram bastante coisa. Então, a gente não pode ficar mostrando uma coisa que era como era antes, porque já mudou o conhecimento, né? Outras sugestões também que nós vimos na literatura
vamos convidar os clientes-chave a participar desse treinamento, porque muitas vezes o cliente, às vezes ele liga para a organização com dúvidas que parecem assim meio que mais bobinhas, né? Mas é porque não sabe configurar um sistema, ele não sabe onde fica tal coisa. Por mais que exista lá, às vezes existe um manual de instrução, outras vezes não existe, mas fazem treinamento, né? Justamente para evitar muito desses chamados e deixar o chamado realmente para as coisas mais importantes. Fazer treinamentos periódicos também a cada 6 meses com o cliente, né? São sugestões. Aqui eu também estou mostrando exemplos de como eu posso juntar uma ou mais práticas, né? Por exemplo, eu posso pegar a prática de treinamento, seminário, workshops, com a de tutoria e acompanhamento, que é aquela que eu falei, que alguém fica ali do lado, um novato e um mais experiente, e também pegar os especialistas em determinado assunto. O que a gente pode fazer? Primeiro, vamos identificar quem é o especialista em determinado assunto, né? E aí, dessa vez, a gente vai fazer o quê? Vai colocar alguém ao lado dele para ele aprender aquele assunto. A ideia é que ele realmente aprenda, para que o próximo treinamento que tiver, não seja mais o especialista que vai fazer, vai ser agora o colaborador, sempre auxiliado pelo especialista, para que, no final, o quê? A gente vai ter 2 especialistas e não um mais, para não ficar somente presa a uma única pessoa, né? E aí, o colaborador que está aprendendo vai ficar responsável por documentar o que ele aprendeu. Esse próprio colaborador que está aprendendo vai fazer um treinamento para mostrar o que ele aprendeu. Lembra lá da internalização? Não adianta a gente, às vezes, fazer vários e vários treinamentos. A gente tem que ver se realmente tudo aquilo que a gente aprendeu, a gente adquiriu, né? Se está lá internalizado na nossa mente. E o especialista vai poder tirar dúvida no momento do treinamento. Então, a ideia é que realmente, no final, não tenha mais um especialista, eu tenho 2. E assim eu posso ir aumentando sempre. A ideia sempre é essa, né? Melhorar. Então, gente, com tudo isso, quais são as vantagens, né, para uma organização quando ela utiliza a questão da gestão do conhecimento, né? Ela pode identificar e utilizar as práticas para aumentar, né, e melhorar, principalmente o que ela quer, né? Eu quero melhorar muito a criação, eu acho que a minha empresa não está criando conhecimento suficiente. Ou então, não, ela até cria, mas ela não armazena de jeito nenhum. Não, então ela armazena, mas ela não compartilha. Não, a gente não está aplicando, a gente está fazendo vários e vários e vários treinamentos, mas a gente não está depois verificando se aquilo realmente foi efetivo. A ideia é sempre a gente tentar fazer um equilíbrio entre tudo isso, né? Que ela possa criar, armazenar, compartilhar e aplicar, certo? E ficar sempre atualizando aquele conhecimento. Sempre com isso, a empresa consegue melhorar os processos internos em relação à gestão do conhecimento, né? Ela consegue, principalmente, evitar retrabalho para fazer atividades, né? Consegue criar uma base de conhecimento compartilhada por toda a organização. A gente pensa assim, gente, que isso é besteira, mas a gente vê até em contexto agora, como eu falei, né? Eu estou mais como professor em sala de aula, mas a gente trabalha com um núcleo de estágio. E aí a gente foi, do nada, a gente estava todo dia numa sala de aula, a gente recebe um comunicado que no outro dia todo mundo tinha que ficar em casa. E aí a gente tentou, de alguma forma, rodar os estágios. E aí chegou assim, e eles diziam, não, mas a gente trabalha com isso, com aquilo, com aquele sistema. Mas não tinha, por exemplo, um documento que ensinava o passo a passo para instalar. Nós nunca tínhamos pensado em fazer um banco de dados, por exemplo, remoto. Então, imagina, todo esse cenário, a gente teve que reaprender as coisas. A gente teve que criar um tutorial, porque os alunos não estavam conseguindo executar, eles só tinham uma documentação, a documentação já não estava tão atualizada, eles não conseguiam acessar o sistema. Então, como é que ele realmente ia trabalhar no sistema, que o estágio deles é para isso, se não existiu toda essa estrutura. Então, por isso que é tão importante a gente documentar também, né? Aumentar a vantagem competitiva em relação à concorrência. Então, imagina, uma empresa que tem gestão do conhecimento, ela vai estar mais à frente, porque ela tem tudo isso. Uma vez, eu lembro de uma dessas palestras que eu estava dando, e uma pessoa falou assim, teve uma vez que deu uma zica bem grande no sistema tal. E aí teve que, do nada, fazer um reparo. E aí, assim, o chefe dele chegou assim com a pessoa que ajeitou, né? Diz que demoraram horas e horas e horas para fazer isso. Acho que foram 2, 3 dias. E aí depois disseram assim, então documenta isso, como foi que vocês resolveram, que em algum momento isso vai dar bronca de novo.
Eles armazenaram no papel, mas não era a melhor forma, mas pelo menos foi armazenado e dito feito. 3 anos depois deu o mesmo problema. Aí o cliente foi e contactou. Aí disseram que em 1 hora eles conseguiram resolver, só que depois ainda disseram para o cliente, não, demorou um pouco mais, a gente demorou um dia. Mas por quê? Porque eles tinham realmente, né, aprendido sobre aquilo e armazenado de alguma forma. E aí conseguiram otimizar o tempo deles. E com isso, gente, a ideia é sempre que a gente torne o conhecimento, né, da organização e não das pessoas. E lembrando sempre, né, a gestão do conhecimento, ela precisa ser, né, uma cultura da empresa, ou seja, ela precisa estar principalmente dentro de cada colaborador. A gente sabe que não é fácil, mas assim, os colaboradores, principalmente, eles têm que saber a importância disso, para poder também trabalhar nisso, porque senão fica uma pessoa sozinha trabalhando em relação à gestão do conhecimento. Todos nós precisamos ter a consciência, né, que é sempre importante criar, armazenar, manter e distribuir o conhecimento. Isso é uma coisa que tem que ser feita constantemente, tem que estar atualizando o conhecimento, a gente tem que dizer onde a pessoa encontra. E com isso, né, eu tentei resumir um pouco tudo que eu sabia de gestão do conhecimento, né, de uma forma rápida, tentando me atentar ao tempo. É isso, gente. Alguém tem dúvida? Quer perguntar? Falar alguma coisa? Muito bom. Tem 2 perguntas, você consegue ver aqui, Jaci, nessa interrogaçãozinha? Deixa eu olhar agora. Não tinha publicadas. Ótima posição, existem regras básicas. Tá. Deixa eu ver. Muita boa palestra. Ótima disposição. Existem regras básicas para a organização de diretórios compartilhados. Qual é melhor fazer controle de versão de documentos que estão sendo produzidos colaborativos em contexto de retrabalho? Aí, para isso, tem que utilizar a questão de gerência de configuração junto. Aí já entra outras questões de engenharia de software, né? Ter um bom ou um Git ou um GitHub, justamente para fazer todo esse controle de documentação. E a questão de acesso também. Quando a gente trabalha muito com gestão do conhecimento, a gente vê muito isso também. É importante sempre que o conhecimento ele possa ser atualizado, né? Mas também tem que ter cuidado para alguém chegar lá e não atualizar de qualquer jeito. Por isso que é importante aquela outra prática que a gente tinha colocado lá, que é o administrador do conhecimento, que é aquela pessoa que realmente vai, validar, né? Será que aquela modificação que está sendo feita é válida? E ela pode ser compartilhada com todos? Porque, infelizmente, às vezes a gente vê pessoas que fazem, modificam alguma coisa assim, às vezes até de propósito, né? Para meio que atrapalhar o trabalho dos outros. Era essa a pergunta, Lilian? Eu acho que é por aí mesmo. Para o pessoal que já trabalha com Git aqui, isso é feito automaticamente, né? Então, a gente tem outros ambientes ainda tem algum conhecimento no mainframe, que também faz toda essa parte de versionamento automaticamente. Isso aqui é tranquilo. Agora, na plataforma baixa, fica muito, né? Ou para o pessoal que não está no Git, a gente até criou uma wiki, mas ela é difícil de manter atualizada, porque são alguns times que usam. E a gente tem o intranet, então a gente tem botado muita coisa na intranet. Para a parte de versionamento, para os que não estão nessas ferramentas automatizadas, quer dizer, a gente tem 2. Agora, na pandemia, a gente está usando muito o Teams. Então, ele faz o controle do compartilhamento de um documento. Mas, nesse caso, se você der a permissão para as pessoas alterarem, aí realmente não tem esse moderador, não existe esse papel que não tem alguém que chega lá e diz que aquilo ali é o apropriado para fazer a revisão, né? Então, a gente teria que usar um artifício de usar, por exemplo, aquele controle de revisão de documento do Word, e isso é um processo que a pessoa faz e gera mecanicamente uma outra versão, se ela for alterar para não bagunçar o trabalho do outro. A gente tem trabalhado assim, combinando no grupo de trabalho, olha, toda vez que você for gerar uma versão nova, coloca um versionamento de documento de texto, né, que eu estou falando, no próprio ambiente de compartilhamento que a gente tem, e a gente está organizando pelo Teams, então institucionalmente isso está sendo bem usado. E uma outra forma de compartilhamento de conhecimento que a gente usa aqui na Prodan são os próprios processos e instruções de trabalho.
Nesses, a gente tem um controle de versionamento e as políticas e as normas também. A gente tem um controle de versionamento escrito, né, como é que é feito, para esses documentos, o versionamento, tem as regras, você vai enumerando, ele tem um aprovador. Então, para esses documentos formais, a gente tem essas práticas na Prodan, tanto no sistema de gestão da qualidade, quanto nos documentos da segurança, eles foram estabelecidos e documentados e complementados nos próprios procedimentos de documentação. Então, mas no ambiente se você está fazendo fora desses ambientes e você compartilha um diretório na sua própria máquina, aí não tem esse tipo de controle, se não tiver num Git ou numa plataforma específica para isso. Então, é bom usar as ferramentas que já estão disponíveis institucionalmente, né, e adotar essa prática nesse ambiente já mais controlado, que fica mais fácil, seguindo o que já está documentado. De qualquer forma, a gente começou a usar esse Teams, de fato, ele sempre esteve disponível para a gente, mas a gente nunca fez tanto uso como a gente está usando agora, intensamente, para treinamento, para conferência, para reunião, para plano, né? A gente tem o Planner, que também faz o planejamento de ações mais simples, não são planejamento de projeto, mas o pessoal de projeto usa o Git e outros ambientes mais controlados para isso. Até tem uma outra ferramenta que a gente também usa e tem um versionamento de projeto também já definido, não só de documentos, que já é pré-estabelecido. É essa mesma ideia, né? Ter toda essa questão desse controle, também não ficar disponibilizado, como já tem, né, em alguns projetos, eu lembro que tinha realmente. Aqui de Nath, dos colaboradores, pode ser um espaço na internet, cada um tem esse perfil com sua formação acadêmica, especialista em qual área de conhecimento e experiência, e que a gente tem a opção de... Esse eu acho que é mais para ti, Línia, vamos lá, juntas. Seria interessante a Prodan criar um LinkedIn /Lattes, né, dos colaboradores. Pode ser no espaço da intranet. Cada um atualiza seu perfil com sua formação acadêmica, especialidade e qual área de conhecimento tem experiência. Isso é realmente bem importante, né? Eles sempre falam que é bom a gente sempre saber, né, a expertise de cada colaborador. E que a gente tem a opção de ferramenta de busca, exemplo, eu quero saber quem tem conhecimento em Big Data ou IoT. Daí, pesquisa na ferramenta, ele me diz quais colaboradores já fizeram algum curso, seminário, graduação, especialização, trabalho, processo relacionado a esse conhecimento. Como eu falei, né, o que a gente vê muito na literatura, que esse realmente é uma das práticas que é bastante recomendada, até mesmo diante de todo o contexto que nós estamos agora atualmente. Aí eu não sei se vocês têm alguma coisa relacionada a isso. Olha só, a gente integrado com as nossas ferramentas de, por exemplo, atendimento à chamada, a gente não tem. É uma coisa que deveria ter, a gente ter estou falando de outra coisa, peraí, depois eu volto para esse assunto. É o seguinte, eu estava pensando em banco de conhecimento, é diferente do que ele está falando aqui. Então, vamos falar. Primeiro, são as habilidades, né? O que ele está falando é de um cadastro das habilidades e conhecimento dos colaboradores. A gente tinha um sistema que estava em desenvolvimento já para finalizar e ele ia tratar desse assunto, mas ele não foi priorizado e a gente não tem isso num sistema. O que a gente tem hoje? A gente tem na intranet um cadastro de usuários que poderiam ser usados para fazer esse perfil e permite busca, mas não é a ferramenta ideal, né? Mas a gente tem uma dificuldade, de fato, de atualizar isso e manter isso atualizado pelos colaboradores. Então, essa ferramenta já estaria disponível, não seria tão complicado usar com um conjunto mínimo de informações. Para fazer um banco, realmente, a gente não tem, porque esse sistema que deveria fazer isso não ficou pronto, né? E aí, bom, a gente pode fazer digamos assim, começar de alguma forma, né, sem o ideal, porque de fato a gente não tem a situação ideal. O que eu estava falando também, que eu acho que é muito útil e que não está também integrado na nossa ferramenta, é um banco de conhecimento mesmo, que é aquela experiência que você falou, do que o cara, às vezes no atendimento, a um chamado,
poderia estar fazendo o registro do que deu certo, o que não deu, né? O que aquele cliente foi atendido. As equipes que eu passei por elas também, a gente identificou até algumas pessoas que tinham algum conhecimento, né? Que era só ele, a gente identificou isso também. Isso. Né? Então, essa parte, realmente, a gente não tem um sistema que integre e facilite isso. Tipo assim, o cara está resolvendo um problema, aí, digamos, caiu o link da internet. O que a gente tem no nosso sistema do SGTI é, se na hora de cadastrar aquele item de serviço, o gestor da área associou ao processo, quando ele está formalizado, ele aparece lá bonitinho para a pessoa que recebeu aquele chamado. Aí ele pode ir lá no sistema que é a parte, né, do sistema onde tem os processos e consultar alguma coisa. Mas eu não teria um passo a passo ali para executar uma determinada atividade. Mas eu não tenho um banco formalizado onde eu digo o que eu fiz, que deu problema, no histórico de algum sistema. Isso aí a gente já tentou criar no inventário que a gente tinha, que era no Lotus Notes, para a parte de gestão de mudança. A gente chegou a cadastrar todos os ativos de rede, a gente colocava todos os clientes que dependiam daqueles ativos e os serviços associados, patches, e a ideia era manter isso. Só que como ele era todo manual, era muito difícil de manter isso atualizado, mudava a versão, o pessoal não mudava, então terminou que isso foi descontinuado. Então, uma coisa que eu acho que também muito importante é isso, um banco de conhecimento. Essa é uma coisa que a gente ainda teria que correr atrás para ver alguma forma que seja, que a gente não gaste muito dinheiro ou tenha que esperar um sistema específico para fazer, porque senão a gente termina sem fazer nada, né? Então, a nossa ideia agora é o que é que eu posso fazer com o que eu tenho hoje, porque eu já tenho bastante coisa, então, às vezes é uma questão de definir um processo, explicar para todo mundo qual é e as pessoas seguirem, né? Começarem a usar. Às vezes é o mais difícil, né? Mostrar para as pessoas que isso tem valor e que elas devem utilizar. Isso. Pois é, Jace. Então, temos mais alguma pergunta? Não vi. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Vamos lá. Tem uma nova. Vê aqui, Isabela, o que é isso? Ah, não. Só ótima palestra. Que bom. Jace, muito obrigada por ter aceitado novamente nosso convite. Foi uma surpresa descobrir que você não estava mais aqui, em Manaus. Mas que bom que a gente teve essa oportunidade, né? Até por conta da pandemia, que a gente terminou providenciando todo um ambiente virtual. Eu quero agradecer a todo mundo que participou dessas palestras. A gente fez um esforço medonho. Quero agradecer muito ao pessoal todo que contribuiu aqui com os palestrantes, com a organização toda, o pessoal da comunicação que foi impecável aqui, trabalhando com todos os palestrantes e com todo mundo que topou, né, esse desafio, porque é o primeiro evento grande que a gente faz assim, aberto, nacionalmente, e foi uma experiência muito gratificante, de fato, de ver esse resultado. Essas palestras vão ser gravadas, né, ficar disponíveis nesse banco de conhecimento que a gente vai começar a montar a partir desse evento, que todo mundo já vai poder fazer, quem não assistiu vai assistir, vai gerar registro de treinamento com esses vídeos. Aí também queria dizer que a gente vai estar disponibilizando as apresentações para o pessoal que está interessado em receber os slides. Os palestrantes estão disponibilizando para a gente, já se você também puder disponibilizar, eu agradeço, para que o pessoal tenha esse slide, possa rever depois com mais calma, e também informar que para as pessoas que se inscreveram no Simpla, vão estar sendo gerados os certificados, e as apresentações também vão estar disponíveis no canal do YouTube da Prodan, ok? Perfeito. Eu que agradeço também toda essa parceria. E graças a Deus deu certo, né? Mesmo graças a Deus. Foi ótimo. Tudo certo. Eu sempre gostei muito de participar desses eventos. O que eu puder sempre ajudar, você sabe que pode sempre contar comigo. Muito obrigada, então. Grande abraço, tudo de bom. Então, agradeço a todo mundo, gente. E para o pessoal da Prodan, né, amanhã tem mais. Então, nós temos o sistema de gestão da qualidade que exige essa conscientização. A gente vai revisar alguns processos, tanto de a gestão de risco de processos, quanto
a parte de gestão do conhecimento, como é que está nosso processo, nós vamos estar dando uma revisitada neles para a gente usar eles da melhor forma e reimplantando os documentos importantes de segurança da informação que a gente teve que revisar, e a gente tem bastante exigência, tanto do ambiente remoto, quanto também da Lei Geral de Proteção de Dados, e a gente precisa dar essa revigorada, né, fazer esse trabalho com vocês. Então, lembrando também que o comprometimento do sistema de gestão da qualidade é institucional e que na avaliação de desempenho, que a gente está retomando agora, esse é um item que também é avaliado. Então, por favor, participem, se lembrem e assistam as apresentações de novo, ou quem não tiver a oportunidade de assistir, vai assistir depois e vai contar como treinamento interno. Obrigada, gente. Isabela. Obrigada, então, gente. Aí a gente se vê amanhã. Se vê, não. Se fala por aqui, online. Se encontra. Obrigada, Jace. Por nada. Tchau, tchau. Tchau.